Vamos falar sobre o batismo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir exatamente o que é o batismo, tá? Batismo é a aplicação da água no nome da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que você encontra em Mateus 28:19. Nosso Senhor Jesus, depois de haver ressuscitado, se encontrou com seus discípulos e disse para eles: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão, portanto, e façam com que as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus manda a igreja batizar, ele explica o que é que ele está falando. Ele está falando, olha, vocês vão batizá-las, vão batizar as nações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso define batismo. Você, para batizar alguém, precisa usar o nome da Santíssima Trindade. A palavra batismo, etimologicamente, é fácil você encontrar nela o significado de imersão, certo? Mas a gente tem que lembrar que imergir, embora seja o significado etimológico na palavra, não é exatamente a forma como a palavra é usada todas as vezes. Algumas vezes a palavra é usada no sentido de borrifar ou de lavar, né? Então você tem várias formas que você pode praticar o batismo. Uma pessoa batizada por imersão, ou seja, a água foi aplicada sobre ela, imergindo ela em água e fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela foi batizada. Ok, perfeito. Mas e se aquela pessoa, por exemplo, recebeu um derramamento de água? O ministro, o pastor derramou água sobre a cabeça dela e ela foi batizada assim. Também é batismo, também é válido, não tem problema nenhum dessa forma. E se o pastor só aspergiu água sobre a cabeça dela, pegou um pouquinho de água, eu já vi rituais, o ministro pegar um pouquinho de água com um recipiente, uma colher, e derramar, ou pegar um punhadinho com a mão, ou aspergir mesmo assim, olha, borrifar. Foi batismo de verdade? Se foi aplicação de água no nome da Santíssima Trindade, foi batismo, foi válido, com certeza, não tem problema algum. Você pode inclusive encontrar, vou até pegar a Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 22, a Bíblia fala sobre isso. E ela diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É claro que ele está se referindo aqui ao batismo, mas ele está falando de um lavar, ele não está falando necessariamente de um imergir. Então, esse lavar, onde o pastor lança a água sobre a cabeça, lava a cabeça da pessoa com água, é batismo, é batismo. E se você pegar uma referência, inclusive profética, ao batismo em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, você tem um versículo que trata do batismo nesse sentido. Ele diz o seguinte, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É uma profecia a respeito do batismo, e ele está usando aqui a palavra aspergir, aspergir água, borrifar água. Então sim, o batismo por imersão é válido, assim como o batismo por efusão ou batismo por aspersão, que são os métodos que geralmente você vê sendo aplicados nas igrejas. E não tem problema, todas as três formas são válidas, todas as três formas Deus recebe, desde que seja aplicada a água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o único Deus verdadeiro, é o Deus Trino. Então, se o Deus Trino foi invocado na aplicação da água, houve um batismo, e aquele batismo é válido. O batismo, a gente também chama ele de sacramento. A palavra sacramento também tem etimologicamente ali o seu significado, tinha a ver com o juramento, vem ali do latim. E, no entanto, no uso da palavra na igreja cristã, ela adquiriu um significado técnico, tá? E o que nós sempre entendemos por sacramento na igreja é um ritual que une dois elementos, um sinal visível e a palavra de Deus. Então você tem um sinal visível, material,
E Deus une a sua promessa, a sua palavra àquele sinal. E é isso que faz algo um sacramento. Na Bíblia, e conforme o entendimento que a igreja tem tido ao longo dos séculos, inclusive foi cimentado ali durante a Reforma Protestante, tem pelo menos 2 rituais que certamente Jesus estabeleceu, e muito provavelmente não mais do que 2, que podem ser chamados sacramentos. O batismo é um, a Santa Ceia é outro. E no batismo, qual é o sinal visível? É a água. E qual é a palavra de Deus que é unida àquela água? É a invocação da Santíssima Trindade, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E aquele que recebe o batismo, recebe as promessas que estão unidas ao batismo. Então, se você for lá em Efésios 5, versículo 26, você vai encontrar o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deus, através do batismo, a pessoa recebendo o batismo, Deus está operando. O batismo, então, é algo que Deus está fazendo na vida da pessoa. O que ele está fazendo? Ele está purificando, santificando a pessoa através da água. Não através da água, como se a água tivesse o poder, mas a palavra na água. Porque o que é que o versículo diz? Com a lavagem da água pela palavra. Então, aquela água do batismo não está sozinha. A palavra de Deus está unida nela, e é isso que está fazendo o efeito na vida da pessoa. Por isso que o batismo é um sacramento. Não é só um sinal, não é só um símbolo, ele é um sinal visível que une uma promessa de Deus naquele sinal. E a pessoa que recebe o sinal, Deus coloca a palavra dele naquele sinal para operar na vida dela. O batismo também é uma ordem do Senhor, ele não é uma questão opcional para nós. Os cristãos, eles não fazem o batismo porque é legal e de vez em quando a gente faz, de vez em quando a gente não faz. Cristãos obedecem à ordem de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, já disse isso. Portanto, na voz de comando, é um imperativo. Vão, ou ide, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não cumprir uma ordem do Senhor, eu não sei qual é o nome que eu dou para isso, a não ser desobediência. E desobediência é pecado. A definição de pecado na palavra de Deus é a transgressão da lei de Deus. Deus deu uma ordem, nós não cumprimos, isso é pecado. Então, negar o batismo é um pecado. Por isso, o batismo, então, faz parte da missão da igreja. Veja, nós muitas vezes pensamos na missão da igreja em termos que excluem o batismo. A gente pensa na pregação, a gente pensa às vezes até em termos sociais. E tem a ver, claro, você precisa pregar para cumprir a missão, a igreja precisa fazer diferença na sociedade, tudo isso é verdade. Mas o batismo faz parte da missão da igreja. Ele não é só um rito vazio, ele não é só um símbolo, ele é uma ordem de Deus. E que quando a igreja cumpre, a missão dela está sendo cumprida também. Talvez não toda, só batizar, você vai falar, mas então nós vamos batizar e está cumprida a missão? Depois se vira? Não. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É claro que o ensino também faz parte da missão da igreja. Mas o batismo é a outra parte, a parte inicial, está no mesmo versículo, está na mesma parte, na mesma perícope das Escrituras. Então, através do batismo, a igreja recebe novos membros e traz o mundo aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja está aos pés do Senhor Jesus. E quando ela traz pessoas para dentro do seu corpo, para dentro da igreja através do batismo, ela traz pessoas para ficarem aos pés. E o batismo faz isso porque o batismo é um sinal da aliança de Deus
com o seu povo. Ele é um sinal da aliança com Deus e ele nos insere na aliança, ele nos insere nessa relação pactual com Deus, e por isso nós nos tornamos parte da igreja. Lá em Colossenses 2, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte a respeito do batismo. Presta muita atenção nisso daqui. Versículos 11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Como assim eu fui circuncidado, Paulo? Esses irmãos aqui eram irmãos não judeus, e Paulo está falando que eles são circuncidados. E que eles têm uma circuncisão feita por Cristo. Isso reforça aquilo que eu já estava falando antes, daqui a pouco você vai perceber por quê. No versículo seguinte ele explica de que circuncisão ele está falando. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dizendo, olha, onde que aconteceu a sua circuncisão? A sua circuncisão, que é o sinal de aliança com Deus, aconteceu quando você foi sepultado. Como que eu fui sepultado? Eu não morri, eu estou vivo. Não, você foi sepultado no batismo. No batismo você foi sepultado com Cristo, você foi unido com Ele, agora você é parte da igreja, você morreu para o mundo e você vive para Deus. E essa é a circuncisão que Cristo faz. Não é a circuncisão que o homem faz, mas é uma circuncisão que Cristo faz. Lembra? O batismo é uma obra de Deus no coração do homem. O batismo não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. É Cristo que está operando no batismo para fazer algo em você. E o versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, também deixa isso bem claro. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 13, diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então o batismo, ele une você dentro da igreja, ele faz de você parte da igreja, ele nos une, todos nós, de várias nacionalidades, várias culturas diferentes, várias histórias diferentes de vida, e todos nós unidos com Deus pelo batismo. Bom, isso é o que é o batismo. Para que o batismo serve? O que é que Deus opera através do batismo? O que é que Deus faz em nós através do batismo? Bom, primeiro, como o batismo é um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus, ele é um meio que Jesus usa para aplicar na nossa vida a obra de redenção que ele realizou na cruz. E ele nos concede, então, no batismo, duas bênçãos principais que você acha resumido lá em Atos 2, versículo 38, que diz o seguinte, Atos 2, 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então são duas bênçãos. A primeira, o perdão dos pecados, e a segunda, o próprio Espírito Santo habitando em você. O fato de que os nossos pecados são perdoados, que a nossa culpa é lavada e o Espírito Santo é concedido a nós no batismo, implica que nós somos unidos a Cristo no batismo. Romanos capítulo 6, o versículo 13 e o 4 diz o seguinte, Romanos 6, o versículo 3 e o 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, no batismo, para o apóstolo São Paulo, nós somos unidos a Cristo na morte dele e na sua ressurreição. Nós recebemos a vida que flui do Senhor e nós somos regenerados por essa vida eterna, que é uma vida nova. Em João 3,5, o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 5, diz o seguinte,
Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala do batismo como um nascer da água e do Espírito. Então, nesse batismo, nós nascemos de novo e nós somos feitos membros do corpo de Cristo, que é a igreja que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E, inclusive, tem um versículo muito interessante que é 1 Pedro 3, 21, que é um versículo super explícito a respeito do que é que Deus faz no batismo, e que diz o seguinte: como uma verdadeira figura, o batismo que, como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele claramente fala aqui que o batismo agora vos salva. O batismo agora vos salva. Por quê? Por causa do que Cristo está fazendo. Não é a água, como se a água fosse uma coisa mágica, mas é a indagação de uma boa consciência para com Deus. É a operação do Espírito em você para renovar a sua consciência, tirar as obras mortas da sua vida, perdoar os seus pecados, te conceder fé, te conceder arrependimento. Tamanha é a importância do batismo quando nós lemos nas Escrituras o seu significado e a sua eficácia. Então a Bíblia fala do batismo nesses termos. O batismo não é, portanto, somente um símbolo. Não tem como. Ele é um símbolo eficaz. Eu não estou negando que o batismo seja um símbolo. Ele é um símbolo, mas é um tipo de símbolo específico. É o tipo de símbolo que realiza alguma coisa, que faz alguma coisa. Ele, de alguma forma, entrega aquilo que ele simboliza. Ele simboliza a purificação dos pecados, justamente porque nele nós somos purificados do pecado. Ele simboliza o novo nascimento, porque nele nós nascemos de novo. E isso não é uma coisa que eu estou inventando. Isso é doutrina cristã ortodoxa, tradicional, isso tem base bíblica. Se você for lá em Atos, capítulo 22, versículo 16, você fala: não, eu sou uma pessoa que interpreta a Bíblia literalmente, eu não vou acreditar nessas coisas não, porque eu quero literal. Bom, então pega esse literal aqui e aplica na sua vida. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Claramente aqui na conversão de Paulo, o irmão Ananias pega e fala para Paulo: olha, sabe o que vai acontecer quando você for batizar? Você vai lavar os seus pecados. O batismo é um símbolo de lavagem dos pecados, que quando você é batizado, seus pecados são lavados. Ele é um símbolo que é eficaz, ele entrega aquilo que ele simboliza. Tito 3,5 fala nesses termos do novo nascimento. Tito capítulo 3, o versículo 5, diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele está chamando o batismo de lavagem da regeneração. Uma lavagem de regeneração, um banho de regeneração que você toma. Não tem como ser só um símbolo. Eu não estou negando que ele seja um símbolo, mas ele é um símbolo eficaz, ele é um símbolo que carrega aquilo que ele simboliza. É um sinal visível que une o sinal com a palavra, com a promessa. E por isso ele é maravilhoso, é algo lindo, é algo glorioso. O que torna o batismo eficaz, o que torna ele eficaz no sentido de realizar aquilo que ele promete, não é o poder da água. A água não tem poder para lavar pecados, para regenerar, para dar o Espírito Santo. O que torna o batismo eficaz é a palavra de Deus unida com a água. Então Deus promete que quando você receber aquele símbolo, ele vai te entregar uma graça e ele cumpre a sua promessa. Voltando lá para Efésios 5, versículo 26, que nós já lemos, e que deixa isso muito claro. Então ele diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
Ele diz, olha, o batismo ele é um instrumento que Deus usa para santificar, para purificar a igreja, com a lavagem da água, pela palavra. Nunca só a lavagem da água. Não é como se você pudesse se limpar dos seus pecados tomando um banho, mas é a água pela palavra no batismo que faz isso. Isso é lindo. Que Deus decida colocar a palavra dele, unir a palavra dele com esses sinais visíveis para tornar objetivo aquilo que está acontecendo dentro de nós através do poder dele, é glorioso e é um grande fortalecimento para a nossa fé. No batismo, nós somos feitos parte do povo de Deus por meio da aliança do Senhor. Então, o que significa? Que há promessas, existem promessas que são feitas mutuamente no batismo. Tanto Deus nos faz promessas, quanto nós fazemos promessas para Deus. Nós prometemos a Deus ser fiéis a Ele, lutar contra o pecado constantemente, mortificar a nossa carne pelo poder de Cristo. Então a gente, no batismo, está dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e eu vou lutar contra o pecado, vou jejuar, vou mortificar a minha carne, vou entrar em oração, vou buscar uma vida de santidade. E Deus também nos faz promessas no batismo. Não é só nós que estamos fazendo promessas para Deus. Deus promete perdoar os nossos pecados, nos dar uma vida nova. E muito mais do que isso, nos dar o seu Espírito Santo, habitar em nós, viver em nós, ser um conosco, nos unir a Ele. Tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Nos dar a justiça de Cristo, que é a justiça perfeita, que vai abrir a porta do céu para que a gente entre lá. E nos transformar para sermos conforme a imagem de Cristo. São promessas muito mais gloriosas as de Deus, né? Mas é importante perceber que no batismo não somos só nós fazendo promessas, Deus também está fazendo promessas no batismo. E você pode ver que é uma aliança lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 26 e o 27, o 26 e o 27. Gálatas 3, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ótimo, pela fé, beleza. Por quê? Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então sim, é pela fé. Sim, é verdade, é pela fé. E Deus usa um sinal visível para unir a sua palavra com a nossa fé, que é o batismo. Bom, é pela fé e é pelo batismo. Não há contradição entre as duas coisas. As duas coisas estão unidas. Paulo não consegue conceber de uma sem a outra. Então, sob quais condições uma pessoa pode ser batizada? Na Bíblia, o arrependimento do pecado e a fé em Jesus Cristo são condições necessárias para uma pessoa receber o batismo. E também para receber a salvação, não é? As duas coisas são necessárias, o arrependimento e a fé são necessários, tanto para você receber o batismo, quanto para receber a salvação. Você tem textos que deixam isso muito claro. Atos 2,38, que nós já lemos, é um desses textos. Eu vou ler de novo, só para refrescar a nossa memória. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, arrependimento é necessário para o batismo. Pedro não estava disposto a batizar pessoas que não estavam arrependidas. E assim, Deus também não parece estar disposto a perdoar pecado de pessoas não arrependidas. Marcos capítulo 16, versículo 16, também traz essas condições. Marcos 16, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui, tanto a fé é necessária para o batismo, como ela é necessária para a salvação. Para as duas coisas, ela é necessária. Por quê? Porque o batismo salva, como nós já lemos lá em 1 Pedro 3,21.
porque no batismo você nasce de novo, porque no batismo você lava os seus pecados, porque ele é um símbolo eficaz, ele não é só um símbolo, ele é um símbolo eficaz. E você precisa de fé para receber o batismo e precisa de fé para receber salvação. Agora, obviamente, o arrependimento é uma tristeza pelo pecado cometido e uma renúncia à prática do pecado. Não é só a tristeza, porque isso seria remorso. E não é só a renúncia, porque isso poderia ser um oportunismo. É a tristeza e a renúncia ao pecado. É a tristeza por ter cometido o pecado, é a renúncia ao pecado. E no caso da salvação, você tem que entender que não é a renúncia a um ato de pecado, mas a uma vida de pecado. Não é o arrependimento como tristeza por um ato de pecado que você cometeu, mas por uma vida de pecado inteira e uma renúncia a essa vida inteira de pecado para poder se aproximar do Senhor. Os dois elementos são importantes para que o arrependimento seja verdadeiro. E a fé é a confiança na promessa do perdão e do amor de Deus. Você, para ter fé, precisa ter confiança. Não basta só saber que é verdade, precisa confiar nisso. É confiar que Jesus morreu por mim, que Cristo me ama, que Deus quer me salvar, que Deus tem planos bons para a minha vida, que eu estou indo contra a vontade do Senhor no meu pecado, mas Deus tem boa vontade para comigo, e essa confiança no Senhor é muito importante. Não só saber que a palavra de Deus é verdadeira, mas confiar naquilo que ela diz. O batismo só vai produzir o benefício intencionado, salvação, lavar de pecados, renovação, regeneração, sobre aqueles que recebem o batismo com fé. Aqueles que recebem o batismo sem fé não vão ter o benefício daquilo que está sendo dado. Então, tanto o arrependimento quanto a fé são produzidos pela operação de Deus no coração do homem. Para você crer e para você se arrepender, você precisa de um agir de Deus no seu coração para que você seja salvo. Se você não tem fé e se você não tem arrependimento, não tem como você ser salvo, não tem como você ser batizado. E para que você tenha fé e para que você tenha arrependimento, é necessário que Deus conceda esses dons para você. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte. Capítulo 2 de Timóteo, versículo 25. Instruindo com mansidão os que existem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, para que uma pessoa seja salva, ela precisa de arrependimento, e para que ela tenha arrependimento, Deus tem que conceder arrependimento para ela. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Obviamente aqui o apóstolo São Paulo está falando que os sofrimentos que nós sofremos por Cristo são uma dádiva de Deus para nós, e no entanto, ele também diz na mesma frase que a fé que nós temos em Cristo nos foi concedida como uma dádiva de Deus para nós. São até as condições que nós precisamos para receber a salvação, nós não temos condições de produzir, mas ele nos dá como dádiva, como graça. Então, quando uma pessoa crê, quando uma pessoa se arrepende, ela não tem do que se gabar, dizer, não, porque olha, eu pelo menos tive, a inteligência de crer, a inteligência de me arrepender dos meus pecados. Não, você só creu e só se arrependeu porque isso lhe foi concedido, foi dado por Deus. Você não tem do que se gabar, só agradecer, só glorificar a Deus, só engrandecer a Ele pela dádiva que Ele te deu para que você pudesse receber a sua salvação, o seu batismo. Ninguém pode se gloriar, ninguém pode se gabar. Todos têm que louvar a Deus e agradecê-lo pela sua misericórdia, como está lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. A respeito da fé como meio para a salvação, que é recebida pela graça, sem as obras. Tá, mas se essas condições
só podem ser realizadas pelo poder de Deus. E se eu quiser ser salvo? E se eu quiser ter os meus pecados perdoados, quiser me arrepender, mas não conseguir, Deus não me der arrependimento? Se eu quiser crer e Deus não me der fé, o que é que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu quero dizer para você que a Bíblia nos revela algo sobre como Deus opera na história, como Deus opera na humanidade, e a Bíblia ensina que nosso Senhor Jesus opera, trabalha, realiza algo no coração de todos os homens para conceder para eles arrependimento e fé. Por exemplo, você tem o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E a luz verdadeira, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E ilumina aqui tem a ver com revelação, com despertar fé, com despertar arrependimento. Então não existe uma pessoa na Terra que não esteja, em alguma medida, sob operação de Deus, visando a conduzir essa pessoa para se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E a razão de Deus fazer isso está no mesmo livro, em João capítulo 3, o versículo 16, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus faz isso, Deus opera através de Cristo no coração de todos os homens, porque Deus ama todos os homens, quer que eles sejam salvos. Ah, não, mas Deus ama os santinhos, os pecadores Deus não ama. Pelo contrário, o que a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, é que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, Deus ama todos os homens, mesmo os pecadores, e o desejo, o plano que Deus tem para as nossas vidas, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é que todos sejamos salvos. Olha o que diz o texto: que quer, falando de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então ninguém pode falar, não, Deus não quer que eu seja salvo, Deus não quer me conceder fé, Deus não quer me conceder arrependimento. Pelo contrário, se você quiser, Ele está operando. O fato de você estar ouvindo esse vídeo significa que Deus está operando no seu coração, Ele quer te conduzir à fé, Ele quer te conduzir ao arrependimento. E aí você tem que perguntar, peraí, mas se Deus está operando em todos os homens, se Deus está operando em toda a humanidade, Ele ama todos eles, Ele quer que todos eles sejam salvos, e Ele está operando para que sejam, por que é que nem todos são? Nem todos são salvos finalmente, no fim da história, porque alguns resistem obstinadamente ao Espírito Santo. Inclusive, nós temos um exemplo disso muito claro em Atos capítulo 7, versículo 51, e aí falando do primeiro mártir da igreja, Estevão, respondendo às pessoas que queriam matá-lo, que queriam julgá-lo, que queriam impedir aquilo que ele estava pregando, ele pega e fala assim, olha, homens de dura serviço, pescoço duro, não abaixa a cabeça, não se submetem a Deus, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, pessoas resistem à operação de Deus. E é muito possível que se você não recebeu ainda a sua salvação, se você ainda não recebeu o perdão dos seus pecados, é porque você está resistindo à operação do Espírito Santo na sua vida. Então, alguém pode resistir e continuar resistindo ao Espírito Santo por tanto tempo, até que não resta mais nada para essa pessoa, a não ser eternamente condenada. E dessa forma, ninguém pode acusar o Senhor de mandar fazer algo que ele não podia, porque Deus concedeu aos homens a graça de que eles precisavam para ser salvos. Inclusive, você pode ir, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala sobre essa graça concedida por Deus.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que eles fiquem sem desculpa. Nós temos revelação de Deus para saber que é verdade, para crer que é verdade, o que ele está dizendo. E João 3,19, o Evangelho, diz o seguinte, João 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a questão não é que a luz não veio até nós, a questão é que a luz veio até nós e nós a rejeitamos. Nós resistimos à operação da luz, preferimos as nossas obras más. Uma pessoa pode resistir tanto a Deus a ponto de perder essa oferta graciosa e gloriosa de salvação. Não seja essa pessoa. Não seja assim. Tem muita coisa para falar sobre batismo. Isso aqui é só um vídeo introdutório sobre o assunto. A base que eu usei é o meu livro sobre o batismo, que está disponível na Amazon, no formato Kindle. O link na descrição e no primeiro comentário.